Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações. Já chega deixando aquele like maravilhoso no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o nosso perfil oficial lá no Instagram. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Infelizmente o David está fora da temporada, vou trazer mais detalhes. O Vasco ameaça ingressar no STJD contra a mudança de data no calendário aí da Copa do Brasil, podendo até ir até a Justiça Comum. Vocês já vão entender. E nós vamos também passear pelas ideias do Rafael Paiva e o que ele tentou nas movimentações na partida contra o Cruzeiro, tá bom? Então deixa o like aí e vamos agora começando as informações. Antes, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora master do Vasco da Gama e nossa parceira aqui no canal. Eles estão com duas promoções agora para a Champions League no meio de semana. Se o Real Madrid vencer o Lille, está pagando 4.0, e se o Musiala do Bayern contra a equipe do Aston Villa chutar mais de 2 bolas no gol, pode ser no gol, para fora, defesa do goleiro, mais de 2 chutes na partida, tá pagando 2.0. Essa odd era 1,36, beleza? Essas duas promoções estão aqui na descrição do vídeo, aqui no primeiro comentário fixado. Você pode clicar lá para estar se cadastrando, tá? Você tem muitos benefícios da Betfair, pagamentos através de Pix, direito a participar de 10 super preços ao se cadastrar. Você tem direito aí a R$600 em apostas grátis, são R$15 disponíveis nos 40 primeiros dias do cadastro, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, vamos começar o vídeo atualizando para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá passando para vocês a classificação. O Vasco, empate, ganhou uma posição, já que o Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras. Nesse momento, as duas equipes têm a mesma pontuação. O Vasco tem saldo -6, o Galo -2, porém, o Vasco tem uma vitória a mais. Com isso, o Vasco ganhou uma posição na tabela. Beleza? Vou aproveitar e já dar um feedback para vocês sobre a próxima rodada, tá? Na próxima rodada, os jogos serão espalhados, já que temos rodada de Copa do Brasil aí na quarta-feira, jogo do Vasco com o Galo, jogo do Flamengo com o Corinthians, e a rodada começa na quinta-feira e vai até o sábado, tá? O primeiro jogo da rodada é Criciúma e Atlético Goianiense na quinta, e quem encerra a rodada é o Vasco no sábado. Não teremos rodada do Brasileirão no domingo, beleza? Então tá feito o registro aí para vocês também. Vamos começar agora, galera, falando sobre o David. Infelizmente, o nosso ponta esquerda teve confirmado após exames de imagem hoje o rompimento do ligamento. Inclusive, quem está no grupo de WhatsApp de membros do canal, eu falei na hora, eu falei, ó, certeza que isso aí é LCA. O movimento dele ali de gaveta foi muito na pinta, e a forma como ele chorou, como é que ele ficou desesperado, falei, batata, né? O Paiva todo polido na coletiva, vamos ver, tem exame de imagem, o joelho dele inchou, vamos aguardar o resultado final. E ele teve a mesma lesão do Jair e do Paulinho. Então o David vai ficar de 8 a 10 meses fora. A lesão dele foi ontem, dia 29 de setembro. Vamos esticar o prazo máximo aí para 10 meses. Se ele levar 10 meses para voltar, ele volta na última semana ali, desculpa, do mês de julho, né? Dia 30, dia 28, arredondando, para quebrar esses dias finais do mês, lá para o dia 1º de agosto, tá? Se a lesão dele levar 8 meses, aí ele volta lá para o dia 1º de junho, ou seja, perdemos o David para o final da temporada e pelo menos a metade da temporada inteira do ano que vem. Lembrando que o David bateu as metas aí, estipuladas em contrato, e o Vasco tem a obrigação de comprá-lo. A gente vai ter que comprar ele do Inter e não vai utilizar o jogador, pelo menos até a metade do ano. Mas o mais importante nesse momento, desculpa a redundância aí, é o David se recuperar. Então desejar toda a sorte de bênçãos aqui para o jogador, que a cirurgia dele seja um sucesso e que ele volte mais forte do que ele saiu, tá bom, David? Fui muito crítico à sua contratação, mas confesso que ao passar do tempo passei a gerar carinho e reconhecer o teu valor. Sua passagem no Vasco, o teu 2024 está encerrado, foi positivo. David ajudou, inclusive, ele é um dos 3 jogadores que mais participam de gols do Vasco na temporada. São 7 gols, 4 assistências em mais ou menos 36 partidas. Vai fazer falta o nosso DVD, tá bom? Vamos virar a chave agora e tocar num ponto sensível. O GE trouxe uma matéria hoje informando que o Vasco estuda
entrar no STJD e quem sabe até na Justiça Comum contra a modificação da CBF na tabela. Vou ler até a matéria do GE que está curtinha, que ela traz mais detalhes. Vamos aqui, ó. O Vasco pretende acionar o STJD contra a troca das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube entende que o Atlético Mineiro e Flamengo estão sendo beneficiados e não descarta ir à Justiça Comum. Nos últimos dias, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Marcelo Santana se manifestaram contra as alterações divulgadas pela CBF. A proposta havia partido de um pedido do Atlético Mineiro, que provavelmente terá jogadores convocados na data FIFA, sendo que o Vasco já havia recusado a solicitação de forma formal à entidade para mudar o dia do segundo jogo da semifinal. O Vasco se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições para ir ao tribunal. Vamos aqui aos regulamentos. Primeiro regulamento que o Vasco se baseia. As datas da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e conforme o regulamento da CBF, compete à DCO elaborar e fazer e cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. Segundo, perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições. Terceiro item, as partes que podem pedir mudança na data de uma partida são clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão. O Vasco alega que o pedido veio dos visitantes, tá bom? Artigo 14 do regulamento. As tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada, se obedecida às seguintes condições. 1. Encaminhamento formal de solicitação à DCO pela parte interessada com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida, observando que, item A, são consideradas partes interessadas o clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora de direitos. Para resumir, só quem poderia pedir a mudança do jogo? O Vasco, que é o mandante, a federação do mandante, ou seja, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, poderia pedir, ou a detentora do direito de transmissão. Não sei se quem vai transmitir o jogo do Vasco é a Amazon Prime, como foi no jogo com o Atlético Paranaense, ou a Rede Globo. Então, um desses três aqui, a TV, não sei qual, né, não sei exatamente quem vai transmitir, o Vasco ou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O mesmo vale para o caso entre Flamengo e Corinthians. Ou o Corinthians podia pedir essa mudança, ou a Federação Paulista de Futebol, ou a detentora do direito lá do jogo, Flamengo e Corinthians, beleza? Mas o jogo é no jogo da volta, tá? Não estão pedindo modificação no jogo da ida. Então, Atlético Mineiro e Flamengo não poderiam pedir essa mudança, nem a CBF tem essa autonomia. Quem poderia fazer era a Federação, o clube ou a TV, tá bom? Então tá feito o registro aí. E segundo informou os companheiros do Globoesporte.com, o Vasco ameaça aí o STJD alegando que a CBF acatou um pedido passando por cima do próprio regulamento da competição. Vamos ver aí cena dos próximos capítulos, beleza? Caminhando para a reta final, galera, gostaria de trazer alguns detalhes aqui do nosso técnico Rafael Paiva. Antes, lembrar vocês aí que a Instinto Viagens é a nossa mais nova parceira aqui do canal. Na Instinto Viagens você ganha 10% de desconto usando o cupom que tá passando aí na tela, Dieguinho10, tá? Você ganha 10% de desconto na passagem aérea e na hospedagem, que são os itens mais caros de uma viagem. Além disso, vocês podem contratar seguro viagem, você pode contratar translado, tudo, absolutamente com tudo com eles lá, tá bom? Bagagem despachada, dá uma olhadinha direitinho lá, o trabalho deles é incrível, tá? Eles fazem viagens para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. A Instinto Viagens é uma agência do Grupo Dicas de Mendoza, que é fundada em 2016, a Instinto em 2019. A Dicas faz viagem para Mendoza, na Argentina. A Instinto faz viagem para o Brasil e para o mundo inteiro. Eles são especialistas aí em viagens esportivas e cruzeiro. Então você que tem vontade de ver um jogo no Maracanã, jogo de Champions League, NFL, NBA, enfim, dá uma olhadinha, faz tua cotação com eles aqui no telefone. Quiser dar uma olhada no Instagram, que a QR está passando no canto alto da tela aí, beleza? Instinto Viagens, parceira do canal Futebolaço. Vamos ouvir agora o Rafael Paiva falando qual foi o saldo que ficou para ele após esse empate aí com o Cruzeiro, o que ele tira de positivo
ele explica as substituições e tem aquela questão, ele ia tirar o Cocão, ia botar o Vitor Luiz e o Leandrinho. Aí acaba que ele não tira, o Matheus Cocão é expulso e tal. Ele vai explicar as substituições que ele fez na partida de uma maneira geral, todas as trocas que ele fez. E ele aproveita para comentar também o porquê de oportunizar o Felipe Coutinho e não utilizar o Dimitri Payet no decorrer da partida. Com vocês, Rafael. Acho que ficou de saldo foi que a gente continua evoluindo, né, no nosso ponto de vista. Acho que a gente conseguiu entrar bem no jogo, a gente fez um jogo extremamente competitivo contra o Cruzeiro no primeiro tempo, tentamos pressionar o Cruzeiro o tempo todo e conseguimos jogar alto uma boa parte do primeiro tempo e conseguimos fazer o gol com algumas oportunidades no final do primeiro tempo, segundo tempo, em transições, em contra-ataques, talvez buscar o segundo gol. Eu acho que é esse o saldo que fica, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, a gente consegue jogar fora de casa e com possibilidade de buscar a vitória o tempo todo. E depois do gol e da expulsão, o jogo mudou, né, bastante. Acho que daí a gente sofreu bastante, a gente teve que ficar em bloco mais baixo, a gente começou a tomar muitos cruzamentos, a segunda bola começou a ficar perigosa. E no final das contas a gente sabe como é difícil jogar aqui. Mas a gente veio para ganhar, a gente veio para tentar buscar a vitória, porque é muito importante pontuar, mas não deixa de ser um resultado pontuar fora de casa, contra o Cruzeiro, como terminou o jogo, não deixa de ser de alguma forma, bom para nós, né? Um ponto fora, mas realmente o que fica é o sentimento de que a gente está evoluindo, acho que isso é o mais importante, como equipe, ainda mais agora que a gente tem um jogo importante contra o Atlético, né? E as mexidas fica difícil, porque a gente perdeu o David muito cedo, né? E daí te limita um pouquinho de buscar algumas soluções ali para o jogo, mas eu acho que a gente conseguiu levar bem. A respeito do Cocão, né? A gente ia colocar o Vitor Luiz e o Leandro no jogo. E foi bem na nossa frente, ele sentiu puxar um pouquinho a cãibra, né? Ele correu demais ali no jogo e sentiu, ele não estava... eu acho que faz alguns jogos que ele não joga 90 minutos, não jogava 90 minutos, então ele sentiu um pouco o ritmo do jogo, apesar de estar muito bem no jogo. E daí nos fez dar um passo atrás para a gente perceber ali os próximos minutos se ele ia aguentar mesmo ou não, porque era o nosso último ato, né? Então, se a gente trocasse, a gente não poderia trocar mais ninguém. Então a gente optou por segurar um pouquinho para ver se ele ia aguentar ou não, e logo na sequência ele foi expulso, né? Aí mudou a nossa opção ali. Em relação ao esforço e o PH, eram trocas que a gente ia fazer. Coutinho, a gente tem que ter muita paciência agora para a gente não queimar etapas com ele. Então, a gente precisa ter o Coutinho sempre. Então, eu tenho falado sobre isso. A gente vai ter que regular a minutagem dele para a gente contar com o Coutinho sempre. Não adianta a gente tentar mantê-lo 90 minutos, porque ele está voltando agora, né? Então, é o segundo jogo dele. O primeiro jogo como titular, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e dosando a minutagem dele até a gente conseguir deixá-lo 90 minutos em jogo, porque o Coutinho é um jogador muito acima da média, né? Mas a gente tem que ter paciência para não perdê-lo, né? E o Hugo era um jogador que é importante para o jogo contra o Atlético também. A gente sabia que a gente teria algumas trocas também para pensar no jogo do Atlético, né? A gente precisa ter saúde para jogar contra o Atlético, a gente... optou por algumas trocas também, já pensando também no jogo do Atlético, a gente precisa dar ritmo para alguns outros jogadores, então foi muito em cima disso também algumas opções ali. O Coutinho estava apto para começar o jogo hoje, então a gente quis iniciar, era importante ele iniciar um jogo e ter essa minutagem um pouco mais alta, né, do que entrar no segundo tempo. E o Payet poderia ser uma possibilidade de troca, mas o jogo caminhou para outras situações, né? Então, tanto depois do gol quanto depois da expulsão, o jogo pedia outras situações, né? Então, foi muito em cima disso. O importante é a gente ter jogadores com ritmo. O Payet é mais um jogador que estava jogando, então tenho certeza que se a gente precisar dele, ele vai estar muito pronto para poder nos ajudar. Bom, galera, é isso. Assim nós vamos encerrando a primeira e a última edição do dia. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E logo mais eu volto com a segunda e a última edição. Tamo junto.